Olá, bom dia. Como foi o final de semana de vocês? Espero que tenha sido maravilhoso, que tenham aproveitado bastante. Estamos iniciando mais uma semana e hoje nós iremos iniciar a semana com a disciplina de Geografia, tá? Nós iremos falar um pouco sobre as atividades econômicas do município. Nós estamos trabalhando, durante esses capítulos, nós estamos trabalhando o distrito de Vitoriana, né? Esse distrito ele foi escolhido porque nele a atividade rural ela é muito predominante. O que predomina lá é a atividade rural, nesse distrito de Vitoriana. As atividades econômicas, né, elas são... O que são as atividades econômicas? Elas são as atividades que geram riqueza, tá? Por meio das extrações de recursos, os recursos naturais, né, que são depois transformados em mercadoria para logo depois serem comercializados. Nós vamos ver também que as atividades econômicas, nós temos o extrativismo, nós temos o turismo, nós temos a agricultura, a pecuária. Então, nós, durante todo esse conteúdo, nós vamos estudar um pouquinho de cada coisa, tá? Então, vamos lá, aqui vai começar com a leitura do livro, para que nós possamos realizar também a atividade. Otávio falou aos colegas que pesquisou sobre o distrito de Vitoriana antes de irem para lá e descobriu que ele foi criado em 1928, quando seu avô ainda não tinha nascido. Esse distrito faz parte da área rural de Botucatu e nele são desenvolvidas várias atividades econômicas. A área rural, né, que é a área do campo, e as atividades econômicas, a tia acabou de falar, né, que são aquelas que são as atividades que geram o quê? Que geram riquezas, né? Então vamos lá. As atividades econômicas são aquelas que existem para satisfazer a necessidade das pessoas. Elas geram riqueza para o município, o estado e o país. Para você, quais tipos de necessidade as pessoas têm? A zona aérea, isto é, o campo, corresponde à área do município onde predominam a agricultura, a pecuária e o extrativismo. Já na área urbana, ou seja, na cidade, predominam a indústria, o comércio e a prestação de serviços. Tá vendo aí? Existe na área que é a área rural, né? O que é que predomina? Predomina o quê? A agricultura, a pecuária e o extrativismo, que nós vamos ver o que é. Já na área urbana, predomina a indústria, o comércio e a prestação de serviços. O que você sabe sobre as atividades econômicas da área rural, Otávio? Sei várias coisas, vou te explicar. Veja o que a Anitta explicou, veja o que Otávio explicou para a Anitta sobre as atividades econômicas da área rural. Aí ele falou aí, né, sobre a agricultura. O que é que ele falou sobre a agricultura? Que corresponde a uma atividade de cultivo da terra com o objetivo de obter alimentos para as pessoas. Nós vimos muito falar já sobre a agricultura, né? Então, o plantio de alimentos, né, é a agricultura. A pecuária é a atividade voltada para a criação e venda de animais, a fim de obter alimentos e roupas, entre outros. Né? Já a pecuária é uma atividade voltada dos animais, né? O gado, as ovelhas. Vamos lá. Extrativismo envolve a coleta de materiais diretamente da natureza, como a castanha do Pará e o peixe, que eles serão comercializados sem passar por transformação nenhuma, certo? Vamos ver se você entendeu. Observe as imagens abaixo e faça o que se pede. Você está vendo aí 3 imagens, né? A primeira imagem de um homem jogando uma rede no rio. A segunda imagem, eles estão plantando, né? Aqui, ó, plantando algo. E a outra imagem, né? Nós estamos vendo gados, né? Vamos lá. Vamos ver o que é que ele pede.
Nas linhas abaixo das fotos, escreva o nome da atividade que cada uma delas representa. Você vai colocar se é extrativismo, se é pecuária, se é agricultura, tá? Anitta também quis saber o que Otávio sabia sobre as atividades econômicas da área urbana. Veja o que ele explicou. Nós vimos da área rural, que nós vimos que é o extrativismo, a agricultura e a pecuária. Agora nós vamos ver da área urbana. Indústria. Trata-se da atividade econômica que transforma a matéria-prima em outro produto, que poderá ser vendido posteriormente. Por exemplo, a areia, que é transformada em vidro na indústria. Oxe, areia em vidro, isso mesmo. Então, ao lado, né, ele mostra aí no glossário o que é a matéria-prima. O que é a matéria-prima? É tudo aquilo que é utilizado para produzir outro produto. A matéria-prima do vidro é a areia. A matéria-prima do chocolate, você sabe qual é? O cacau. A matéria-prima do papel, a madeira. A matéria-prima da bolsa, do sapato, é o couro dos animais, do gado, né? É o couro, tá? Entre tantas outras matérias-primas que nós temos. Vamos lá. Essa transformação requer o uso de máquinas, sem as quais não seria possível transformar as matérias-primas. Observe o esquema a seguir. Olha só, da água obtém-se a energia elétrica, né? Então, vamos lá. Você sabe de que forma ocorre a transformação da água em energia elétrica? A transformação da água em energia elétrica ela ocorre por meio das usinas hidrelétricas, né? Vamos lá. Comércio e serviços. Comércio é a atividade que consiste em vender, comprar ou trocar produtos. Já os serviços são executados por pessoas que são contratadas para exercê-los. Em um hospital, por exemplo, médicos e enfermeiros, além de outros profissionais, prestam serviço aos que necessitam de atendimento hospitalar. Nós estamos estudando o comércio na disciplina de História, lembra? E aí ele já abrange tanto o comércio quanto os serviços, né? E ele deu o exemplo do hospital. Os médicos e os enfermeiros e os outros profissionais, eles prestam serviço ao hospital, né? Vamos lá. 12º. Observe as imagens a seguir e faça o que se pede. Nós estamos vendo aí, né, esse casal na feira, esse outro casal aqui num restaurante, né, como eles estivessem servindo, né, no caso garçom, e aqui nós estamos vendo um trabalho em uma fábrica, certo? Aí vocês vão responder. Qual atividade econômica cada uma das fotos representa? Escreva na linha a seguir. Você vai dizer se é o comércio, se é a prestação de serviço, se é a indústria, tá? E o que é cada coisa dessa? Além das atividades econômicas anteriores, uma que é bastante praticada tanto na área urbana quanto na área rural é o turismo. Quem já ouviu falar no turismo? Essa atividade econômica depende de fatores como as características da paisagem natural de um lugar, clima, vegetação, as formas de relevo, hidrografia, entre outros, e de seus elementos culturais, museu, arquitetura, monumentos. Veja algumas imagens que apresentam pontos turísticos de duas importantes cidades brasileiras. Nós estamos vendo a cidade do Rio de Janeiro e a cidade de Fortaleza, tá? A Praia do Futuro e o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar, que são uma das atrações turísticas do Rio de Janeiro. O município onde você mora tem o turismo como atividade econômica importante. Nós que moramos aqui no estado de Alagoas, na cidade de Maceió, o nosso turismo ele é muito forte, tá? A maioria dos turistas vem com o intuito de conhecer as praias que nós temos, os artesanatos, as comidas. Então, o nosso turismo ele é importante, sim, ele é muito forte. Quais outros lugares que você conhece têm o turismo como atividade econômica de destaque?
Troque ideias com os colegas e professor e preencha o quadro a seguir com o nome das cidades turísticas e os elementos que atraem turista, sejam eles naturais ou culturais. Aí vocês vão fazer o nome da cidade, escolhe e vai colocar qual elemento turístico, tá? Se tiverem dificuldade, não tem problema, nós fazemos juntos, ok? Vamos lá. Entre os tipos de turismo praticado em um município, há o turismo de aventura, modalidade na qual se realizam atividades voltadas à aventura e à recreação. Nesse tipo de turismo, dependendo da atividade, o acompanhamento de um profissional especializado é recomendado. Assim, os riscos de acidentes pessoais são reduzidos e controlados, além de danos ao meio ambiente mediante a adoção de atitudes voltadas à preservação. Nós estamos vendo aí, né, um grupo de ciclistas, que se chama o quê? O turismo de aventura. Em cada município, certas atividades econômicas se destacam. Botucatu é um município predominantemente rural, pois nele prevalecem algumas atividades econômicas características da área rural. Isso significa que a agricultura e a pecuária são muito importantes para esse município. O turismo de aventura e a indústria também são atividades que se destacam. Ao ouvir as informações sobre as atividades econômicas de Botucatu, Otávio decidiu reorganizá-las em um quadro. Veja na página seguinte como ficou o quadro organizado por ele. Vamos ver na página 12. As atividades de Botucatu que ocorrem no espaço rural. Aí ele colocou agricultura, pecuária, indústria e turismo. Que ocorrem no espaço urbano, indústria, comércio, serviços e turismo. Né? Notem que a agricultura e pecuária ficou só no espaço rural, mas a indústria e o turismo veio também para o espaço urbano. Entre as atividades econômicas existentes em Botucatu, há uma que não foi listada por Otávio. Pinte o retângulo que indica essa atividade. Aí nós temos aí agricultura, pecuária, indústria, comércio, extrativismo, serviços e turismo. Qual dessas não foi indicada lá? Aí você vai pintar. Por que as atividades de indústria e turismo aparecem tanto no espaço urbano como no espaço rural nesse município? Por que será que ela aparece nos dois? Lembra quando foi falado lá da atividade do turismo de aventura, né, que é praticado na área rural, tá? E no município, e também a questão da indústria, né, que tanto tem no espaço rural quanto tem no espaço urbano. E no seu município, quais são as atividades econômicas praticadas nos espaços urbano e rural, se houver? Troque ideias com os colegas e professor, aí você vai ver quais atividades econômicas tem no espaço urbano e quais tem no espaço rural, tá? Vamos lá? Qualquer dúvida, a tia está à disposição. Agora nós vamos para a nossa próxima disciplina.